E aí, meu povo, meu nome é Carlos Wilson e hoje você vai ficar meio pasmo com esse vídeo. Eu vi ontem vários vídeos no YouTube sobre o tabuleiro Ouija, ou o jogo do copo, quando você na realidade não tem dinheiro para comprar o tabuleiro, e aí você faz o jogo do copo, que na realidade é a mesma coisa, você só substitui os materiais. O ponteiro se transforma no copo e na realidade o tabuleiro é a mesma coisa, né? Letras, sim e não, e adeus, e é isso aí. Bom, qual foi a minha experiência com relação a isso? A minha experiência, quando eu era adolescente e fiz isso, foram 3 que fizeram isso, vou dar nome aos bois. Foi eu, Evandro e Wagner. Foi uma experiência boa, não foi uma experiência ruim. Nós fizemos de dia, a gente não estava com uma energia ou com pensamentos de deboche. Nós queríamos saber sobre coisas, e coisas até muito avançadas para nossa idade naquela época. Eu, por exemplo, tinha uma pergunta, e essa pergunta me foi respondida, e foi o seguinte: o que eu deveria fazer para ter o poder da mente? E aí o que aconteceu? O tabuleiro realmente respondeu o que eu deveria ler na época e o que eu deveria fazer. E eu fiz aquilo, eu fiz até o final. Dos 3 que fizeram, só eu fiz o que realmente o tal espírito havia dito. E o que você tem nessa situação? A Esther Hicks, por exemplo, ela fez o tabuleiro, né? Jogou no tabuleiro Ouija, e ela não teve uma experiência muito boa, mas ela nunca gostou disso. Ela mesmo narra sobre essa situação e até se afastava do marido dela quando o marido dela começava a contar certas coisas sobre isso. Ela saía de perto, porque ela não gostava daquilo. Então, presta bem atenção. Primeiro, já existe no inconsciente coletivo, entendeu? E todos os vídeos que eu assisti, eles falavam sobre coisas ruins que aconteceram, barulhos que aconteceram, coisas que aconteceram. Isso tudo acontece porque está no inconsciente coletivo de que você está realmente entrando em contato com o mundo espiritual, e que nem sempre é tão bom. Mas quem é que faz isso? São adolescentes, são crianças, entendeu? E portanto o subconsciente é muito aberto e não existe nada, absolutamente nada, que vai nortear isso e vai garantir uma comunicação boa. O que é o tal espírito que você faz contato? Gente, é o seu próprio subconsciente. Ô Carlos, mas já veio você falar de subconsciente de novo, cara. Presta atenção. A pessoa, quando na realidade ela vai fazer isso, ela está com medo. Ela já tem o sentimento de medo. Ela acredita que na realidade aquilo é uma coisa ruim, entendeu? E isso vai manifestar, o subconsciente vai manifestar dessa forma. E aí a pessoa, ela vai ter medo. Tem gente que joga Ouija 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, pra que você vai jogar isso 3 horas da manhã? 3 horas da manhã não vai dormir, filho. Eu, na época, a gente fez de dia, na cozinha da minha casa. Não usamos vela, não usamos nada, entendeu? Tivemos todas as respostas positivas e que realmente funcionaram. Ninguém foi perseguido por nada. O que na realidade acontece, não houve barulhos, não houve nada caindo como coisa. Muitos dos vídeos são armação para você ter muita visualização, claro, isso é óbvio, entendeu? O tabuleiro Ouija é a mesma coisa do Xing que Joseph Murphy usa, é a mesma coisa da cartomancia, de jogar búzios, é a mesma coisa, o processo é o mesmo. Na realidade é o seu subconsciente falando com você,
E o Joseph Murphy, ele fala justamente sobre essas questões. E o Jung, não sei como se pronuncia direito, também fala sobre isso. Inclusive tem um livro dele falando sobre a questão das cartas de tarô. Então quando você vai realmente, e eu já joguei carta com uma senhora que a mulher era porreta. A mulher jogava carta de dia e o negócio acontecia de noite. Presta atenção, tudo é um processo igual. Ou seja, presta atenção. Ou seja, é o seguinte, qualquer coisa que eu te falo e você acredita naquilo, aquilo vai se tornar verdadeiro no seu subconsciente e ele vai atrair para você. Mas Carlos, estão falando que é o consciente, que a consciência é que traz. Claro, você é a consciência. Você é tudo junto. Entendeu? A história de partir você em pedaços é só uma forma didática de dizer que você tem várias partes ou várias coisas funcionando. Por exemplo, você não é o coração, você não é o pulmão, você não é o braço, você é o conjunto. Mas você parte pedaços de você justamente para você entender do que você está falando. Seu subconsciente faz parte da sua mente, que na realidade está dentro do seu cérebro, a sua consciência também. Só que na realidade, quando você toma mais conhecimento de que você é você, você tem uma consciência maior e consciência dos seus sentimentos. E aí é que o negócio, e virou moda até falar sobre consciência, expansão de consciência e tudo mais. A expansão de consciência é você na realidade saber mais sobre si, mais sobre os seus sentimentos. Porque é até chique falar, né? Expansão, olha, tem expansão de consciência. Não. Conhecer a si próprio. Olha que interessante. Voltando ao tabuleiro. Então, as pessoas quando já está no inconsciente coletivo sobre esse mito do tabuleiro Ouija. Entendeu? De que é uma coisa ruim, que você vai entrar em contato com o capiroto, que vão ser espíritos maus, que nem tudo vai ser bom ali, que você pode ser possuído. Eu vi isso todos os vídeos que eu assisti. Teve um vídeo que tem gente que na realidade manipula o tabuleiro. Isso não é assim que funciona. Você tem que estar com a predisposição correta para fazer as perguntas e receber as respostas que vão ser do seu subconsciente. Quando você entende que não existe o tal espírito e que é você falando, e tem até, eu não lembro qual é o livro, realmente não lembro, em que conta a história de duas mulheres que estavam fazendo isso, porque pode ser jogado por dois, né, no tabuleiro original. Simplesmente elas descobriram que era o subconsciente que estava falando com elas, e não na realidade um espírito. Porque o seu subconsciente, se você perguntar para ele certas coisas e não procurar a resposta, ele vai te dar a resposta e vai manifestar essa resposta de alguma forma para você. Se você tem um meio mecânico, que é o tabuleiro Ouija, para poder ter a resposta na hora, ele vai te dar essa resposta, entendeu? Para ele não importa se você está chamando ele de algum nome ou de alguma coisa, ou ele vai dizer o nome de alguém para comunicar com você. Na realidade isso é independente, o subconsciente ele não é poderoso, não é como se fosse uma outra consciência. Então ele vai responder isso para você. É como funciona quando você está hipnotizado. O seu consciente apaga e o seu subconsciente, entendeu? Vai responder por você, entendeu? Tanto é que ele não vai fazer nada que te prejudique ou prejudique outra pessoa. Você entendeu bem? Então olha só, não estou dizendo para você jogar, não estou dizendo para você ir numa cartomante, não estou dizendo para você fazer nada disso. Só estou esclarecendo porque muita gente já me perguntou, já me falou, já teve dúvidas, já quis saber sobre cartomantes boas, sobre coisas. São pessoas que estão inseguras com relação ao que vai acontecer no futuro. Se você é o criador da sua vida,
se você se sente seguro dizendo: eu quero que tal coisa aconteça comigo e isso vai acontecer, e você passa isso para o seu subconsciente ao acreditar naquilo e aquilo manifesta na sua vida, você tem a segurança de não precisar de um oráculo nenhum, a não ser do Google. Claro, quem é que não precisa do Google? Então, na realidade é o seguinte, você não precisa disso. As coisas são simples, gente. Complicar as coisas é muito interessante para ganhar dinheiro. Botar uma dúvida na sua cabeça é muito interessante para ganhar dinheiro. Mas se você tem a segurança das coisas, sabe que você faz, que você tem o poder de fazer, que você nasceu com esse poder, foi criado com esse poder, então, veja bem, não diz a Bíblia que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Deus não foi o criador de muita coisa? Nós também imitamos a Deus, criando muitas coisas que nos são vantajosas. Ele permitiu com que essas coisas acontecessem. Ele nos fez com essa capacidade. Entendeu? Você acha que simplesmente eu estou fazendo vídeos no YouTube é uma coisa de outro mundo ou é coisa do capiroto? Não, não é não. Já foi considerado. A televisão já foi considerada coisa do capeta. E hoje, quantos religiosos não estão dentro da televisão fazendo seus programas religiosos? Mudanças de paradigma, mudanças de padrões sociais. Voltando ao tabuleiro Ouija. Se você decidir fazer, entenda apenas que é o seu subconsciente que vai responder. Ele vai usar esse meio, que é o meio físico, para responder você. Eu hoje prefiro fazer o seguinte: eu faço a pergunta para mim mesmo, porque eu estou fazendo a pergunta para o meu subconsciente, e ele não procura a resposta, porque eu sei que ele vai manifestar uma resposta na minha vida. Acho mais viável e mais prático do que precisar de ter um horário onde eu vou sentar, ter que chamar mais uma pessoa ou duas pessoas. Essas pessoas também vão partilhar outras comunicações com os seus subconscientes. E aí você vê, eles vão ter respostas também. Então é o seguinte, para algumas pessoas pode funcionar por causa da intenção de coração, da intenção, da energia que ela coloca naquilo. Uma das coisas que eu observei é que muitas vezes pode acontecer do ponteiro sair fora do lugar, do copo mexer sozinho. Procura um vídeo aqui no meu canal onde eu faço isso com as varinhas de Einstein, que é arame. Entendeu? Então, através daquilo que eu penso, eu ainda falo para você fazer isso, para você ver que não é fake news, para você ver que na realidade funciona. Então as varinhas, elas abrem sozinhas, elas mexem sozinhas, e você sente uma energia saindo de você e abrindo aquelas varinhas quando você pensa coisas boas, e fecha quando na realidade você pensa coisas ruins. Esse é o seu campo eletromagnético. E você nasceu assim. Nós produzimos energia. Lembra da tal história do filme Matrix, aonde nós éramos usados como pilha? Porque nós produzimos eletricidade mesmo, de verdade. Não é uma eletricidade aonde, mas nós somos um campo eletromagnético porque produzimos isso o tempo todo. Tudo no universo é feito por atração. Até a formação de planetas é feita por atração. Entendeu? Então ninguém escapa dessa tal lei da atração, não. Entendeu agora? O tal tabuleiro Ouija, que não tem nada demais. Tem nada demais. Não é uma coisa de outro mundo. Você não vai entrar num portal onde coisas ruins vão acontecer com você, a menos que você permita, ao acreditar que isso é assim, por estar no inconsciente coletivo de todo mundo. E se você está nessa vibe aí de acreditar que é o capiroto, isso, aquilo, aquilo outro, não faça. Entendeu? Deixa isso pra lá, larga isso. Não fica prestando atenção nesse tipo de coisa. Mas se você tiver curiosidade de fazer, faça de uma forma que no dia que você está bem, que você está feliz,
entendeu? Não faça de noite, porque de noite a tendência é você estar com medo, e aí o medo já é um sintoma em que o seu subconsciente vai reagir àquilo. Ele sempre vai te dar uma resposta de acordo com o sentimento que você tem. Agora, se você está bem, se você está feliz e tal, e você está aberto a realmente receber respostas do seu subconsciente, ele vai te dar respostas realmente certas, entendeu? Como foi no meu caso, me ajudou enormemente. E até hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, olha, eu já fazia isso, entendeu? Na minha adolescência, eu só não tinha, às vezes eu fazia até metade, não conseguia fazer até o resto. Eu não tinha conhecimento para fazer até o resto. Mas grande parte das coisas que me foram ditas, que eu aprendi naquela época, entendeu? Sobre poder mental, me foi dado justamente no jogo do copo, que é um tabuleiro Ouija que eu e meus amigos fizemos para conversar naquela época com os chamados espíritos, e que na realidade nós estávamos entrando em contato com o nosso próprio subconsciente. E como a gente tinha essa intenção de saber coisas sobre, né, eram coisas muito mais elevadas do que na nossa época. Tinha gente que fazia isso e faz até hoje, querendo saber se vai passar de ano, querendo saber se vai casar e essas coisas mais. E são perguntas frívolas. A gente estava perguntando coisas muito além daquilo que a gente poderia, que... Pra te falar a verdade, nem meus pais ficaram sabendo, e nem meus familiares. Se eles verem esses vídeos, é que eles vão descobrir o que a gente andou fazendo. Mas a realidade foi assim que a coisa funcionou pra mim, pro Evandro e pro Wagner. Entendeu? Foi uma coisa boa, foi um divisor de águas na minha vida do que eu era e do que eu passei a ser. Eu melhorei muito, eu melhorei muitas coisas na minha vida. E isso graças às informações que eu obtive do tal tabuleiro do Ouija, que na realidade são as respostas do meu subconsciente para mim através do meio mecânico. Entendeu agora? Desmistificou essa ideia na sua cabeça? Então, se te ajudou, ótimo, excelente. A decisão é sua, a escolha é sua de fazer ou não, de ir numa cartomante ou não, de ir jogar búzios ou não. Isso depende de você, não de mim. Não estou induzindo ninguém a fazer nada, porque você que escolhe a sua vida e os seus padrões de comportamento. Eu só estou esclarecendo.